Muito bem, chegou o momento do nosso bate-papo maravilhoso com ela que sabe esclarecer como ninguém diversos assuntos sobre a saúde feminina, a nossa ginecologista e obstetra Emília Alexandrino. Doutora, hoje o tema bem interessante, contraceptivos, e eu pergunto, qual o melhor método, o que a mulher tem que procurar, quais vantagens, desvantagens? Fique à vontade para esclarecer para a gente. Ok. Ellen, dentro dos métodos contraceptivos, nós costumamos dividir em 3 tipos, né? Que são os métodos comportamentais, os métodos de barreira, os métodos hormonais, né, e os cirúrgicos, 4 tipos na realidade. E vamos lá. Dentro dos métodos comportamentais, nós temos o coito interrompido, que é durante... Eu vou ter que acelerar um pouco, porque são muitos, tá? E aí depois eu entro um pouquinho mais nos principais. Os métodos comportamentais, nós temos o coito interrompido, que é quando o homem tira o pênis de dentro da vagina na hora que ele está prestes a ejacular. Tá? E aí não é um método 100% seguro, tá bom? Porque geralmente naquela secreção eliminada previamente à ejaculação, pode conter um ou outro espermatozoide perdido por ali. Ok? Nós temos o método da tabelinha, né, em que a mulher vai ver qual é o período, mais ou menos o período fértil, geralmente aquelas mulheres que têm um ciclo mais regular, tá? E que ela sabe mais ou menos o dia em que ela está ovulando. Se é uma mulher de um ciclo regular, normal, ali por volta do 14º dia seria a ovulação, ela coloca 3 dias antes do 14º, né, que seria ali do 11º até o 17º dia. 3 dias antes, 3 dias depois do 14º, naquele período ela evita ter relação sexual, ou, se for ter, ela usa uma camisinha masculina ou feminina. Ok? Então, também não é um método 100% seguro, tendo em vista que não tem um fator maior aí. E outra coisa, esses métodos, quando não estão associados ao uso do preservativo, não protegem contra doença sexualmente transmissível, né? Contra as ISTs. Infecções sexualmente transmissíveis, isso é importante relatar. Dos métodos de barreira, nós temos a camisinha, tanto feminina quanto masculina, e nós temos o diafragma, né? O diafragma é um dispositivo em que o médico, ela vai no ginecologista, o ginecologista avalia, vê mais ou menos o comprimento, o tamanho ali do colo uterino, porque tem mulheres que têm um colo bem pequenininho, tá? Tem mulheres que já tiveram filhos, inclusive, que têm um colo grandão, que tem uma vagina maior, mais ampla, mais comprida. Então, ele faz uma avaliação da anatomia dessa mulher e ele vai indicar um número de diafragma que ela pode estar utilizando. Esse diafragma é um dispositivo em que ela vai inserir na vagina e colocar, e ele é de látex, tá? Com um anelzinho mais durinho, mais flexível ali, e ele vai se acomodar cobrindo lá no fundo uterino, lá no fundo vaginal, exatamente o orifício cervical externo, o orifício do colo, por onde penetraria o espermatozoide. Tá? Então, ele vai evitar que haja o contato do sêmen com o orifício cervical interno. Eu acho que eu devo ter aqui figurinhas desses métodos. Eu vou mostrar aqui. Talvez... Vamos mostrar aqui para o pessoal de casa. Vamos lá. Por exemplo, aqui, o diafragma, tá? O diafragma, aí, geralmente com o diafragma, eles associam, muitas vezes, o uso de espermaticidas. Por quê? Porque se essa mulher coloca o diafragma, ela já sabe que vai ali hoje, ela vai sair, vai rolar alguma coisa, ela já coloca o diafragma antes de sair de casa. Ela pode colocar com um espermaticida ou com uma pomada que vai diminuir a sobrevida desse espermatozoide depositado lá durante a ejaculação. Por quê? Porque aumenta a eficácia, tá bom? E, se por acaso esse diafragma afastar, ou que é raro, tá? Ele sai do lugar, depois que ele se acopla ali, ele não afasta com facilidade. Mas ela pode também, ela deve evitar tirar esse diafragma logo que termina a relação sexual. Ela pode até deixar para tirar no dia seguinte, tá? Para evitar de que tenha ainda algum espermatozoide perdido por ali, né? E ela vacile deixando a porta aberta para ele, ok? Bem... temos a camisinha, né? A camisinha feminina, a camisinha masculina, como eu falei. É importante saber colocar. Geralmente, eu sempre digo que as mulheres é que devem andar com essa camisinha,
Tá? Não esperar que o homem ande, porque o homem já não gosta de usar camisinha, já disse que diminui a sensibilidade, já tira um pouco do prazer e tudo mais, então ela que tem que usar, é ela que tem que andar com a camisinha. O cara diz, eu não tenho aqui agora no momento, pois eu tenho, está aqui, coloque. Né? Até para evitar também as infecções sexualmente transmissíveis. Tá? É um método que protege contra isso, mas ela pode romper também, não é? Ela pode romper, então tem muitas mulheres que, quando querem um método bem seguro, elas associam mais de um método. O preservativo, junto a um outro método hormonal, ou até mesmo implante de outra coisa. Né? Nós temos os hormonais, e dos hormonais eu vou dividir aqui, nós temos os injetáveis, temos os injetáveis mensais, temos os injetáveis trimestrais, tá? Temos os adesivos, tá? Temos a pílula contraceptiva, a pílulazinha, e a mulher conseguiu ter mais independência, né? Em 1960, quando saiu a pílula anticoncepcional, que aí ela pôde, como se diz, sair um pouco do lar e começar a buscar outras atividades, inclusive mercado de trabalho e tudo mais, foi uma das coisas que garantiu a independência da mulher. E temos os DIUs também, os implantes, tanto o implante daqui do braço, implante subcutâneo. Procurado ultimamente. O Implanon, né? Muito procurado e com a boa adesividade, inclusive, das adolescentes. E temos o DIU com hormônio também, que nós temos o Mirena e o Cailena. Tá? Os hormônios, como que a gente vai decidir qual o melhor para cada perfil de paciente? Ela vai conversar com o médico, ela vai dizer para ele como é o ciclo dela, o que é que ela sente, se ela tem muita TPM, se ela não tem, se ela tem acne, se ela tem história de ovários policísticos, se ela tem problemas com fenômenos tromboembólicos, né? mais predisposição a ter algum tipo de trombose, alguma coisa assim, história familiar, inclusive. Se são pacientes que têm alguma doença que impeça o uso de alguns medicamentos, por exemplo, pacientes que têm hepatopatias não devem estar tomando anticoncepcional por longo tempo, porque vai ter aquela primeira passagem hepática ali, todos os medicamentos são metabolizados no fígado. Então, podem estar eliminando isso, usando o quê? De repente, um injetável, né? Ou um DIU hormonal, um implante, ok? Se ela tem dificuldade para lembrar de tomar o medicamento, né? No caso da pílula anticoncepcional, ela vai ter que ter uma disciplina para todo dia estar tomando aquilo ali. Eu sempre digo, olha, coloca do lado da escova de dente, firma um horário na tua cabeça que todo dia vai estar naquele lugar, ou então vai estar ali, vai ser antes de dormir, vai ter alguma coisa que você faça habitualmente todos os dias, mais ou menos na mesma hora. Põe o despertador no celular, todo mundo anda com celular hoje em dia o tempo todo. Então, doutora, eu não gosto porque eu me esqueço. Não existe muito isso, não, tá? Isso é desculpa. E assim, doutora, e a maioria das pacientes, elas chegam dizendo, eu quero injeção, porque eu só vou tomar uma vez por mês. Mas o injetável, ele também não tem só as suas benesses, tá? Por exemplo, é um método que tem uma dosagem hormonal maior, que geralmente vai causar mais retenção de líquido, mais ganho de peso, às vezes formação de alguns cistozinhos, tá? Então, tem os métodos que são adequados para cada tipo. Eu não vou estar passando um anticoncepcional injetável para uma paciente obesa, para uma paciente que acabou de fazer uma dieta, um tratamento estético, fez uma redução de estômago para diminuir peso, e, de repente, eu vou lá e lanço uma injeção trimestral de acetato de medroxiprogesterona nela. Deus me livre, não vou fazer isso. Tá? Mas, assim, é um dos métodos, pelo menos aqui em Roraima, que mais está sendo prescrito nas unidades básicas de saúde. Acho até que, talvez pela facilidade, porque é disponível, né, pelo SUS, e a paciente acha bom pela comodidade, né? Só vai aplicar ali, não tem que estar lembrando, não tem que estar indo pegar todo mês e tudo mais. Mas tem os efeitos, tá? Muitas delas tomam um medicamento desse, passa ali, toma uma ampola e passa anos sem menstruar. Às vezes passa um ano todo, doutora, pelo amor de Deus, só tomei uma vez, nunca mais menstruei, minha menstruação não veio mais. Ou então estou sangrando, não tenho um dia para parar de sangrar.
Aí toma lá no postinho e vem para a gente arrumar. Né? Então, assim, as pílulas anticoncepcionais, elas têm aquelas que têm só progesterona e tem as que têm estrogênio mais progesterona, as pílulas. E eu vou escolher também de acordo com o perfil de cada paciente. Tá? As que têm só progesterona, muitas vezes, elas podem ser usadas, inclusive, pelas pacientes que estão amamentando. Tá? E tem pílulas, hoje em dia, à base de drosperinona, por exemplo, inclusive tem um só à base de drosperinona hoje, que é o Slinda, que é o AMI, que eu gosto muito e que, às vezes, falta muito nas farmácias aqui em Roraima, quando eu prescrevo, que são utilizadas, inclusive, para pacientes que têm outras comorbidades ali e que precisam fazer a contracepção, né? Mas ela tem um cisto de ovário, ela tem um ovário policístico, ela tem retenção de líquido, ela tem aumento de peso, ela tem uma adenomiose inicial, tá? E eu preciso deixar essa mulher, muitas vezes, sem menstruar, sem sentir tanta cólica, sem sentir TPM, sem aumentar o volume desse útero, sem formar cisto, sem aumentar pelos, sem aumentar mais peso. Então, eu vou identificar todos esses pormenores para estar indicando o anticoncepcional mais adequado. Então, não é correto dizer assim, eu estou tomando esse daqui porque a minha amiga toma, foi a minha amiga que indicou, porque a sua amiga não é igual a você. Então, você tem que tomar o que é adequado, para não lhe dar outros probleminhas. Né? Os DIUs, nós temos o Mirena, temos o Cailena e temos o DIU T de cobre. Né? O T de cobre é o que é disponível pelo Ministério da Saúde. Né? Você pode colocar, inclusive, de forma gratuita, nas unidades básicas de saúde. Tem alguns exames que devem ser realizados antes, né? Uma consultinha prévia para identificar se essa paciente deve colocar. Tá? Uma dúvida que a paciente sempre me pergunta, paciente com HPV pode colocar? DIU pode. Tá? Ela tem que tratar, se a doença está acontecendo ali, se ela está com a lesão no momento no colo uterino, ela deve tratar a primeira lesão. Mas como depois ela vai ficar acompanhando, não impede de, durante o período do acompanhamento, uma vez que já teve que estar tratando, ela não possa usar o DIU. Pode sim. Ok? E o Cailena, ele é usado para pacientes que têm o útero um pouquinho menor, às vezes ali que quer um controle de ciclo, mas ele tem uma dosagem hormonal menor de levonorgestrel. Ele é um DIU um pouco menor. Tá? Já aquelas pacientes que têm adenomiose, têm miomatose uterina, têm endometriose, e quer diminuir ou ficarem amenorreicas, diminuir a dor, diminuir os implantes de endometriose, elas podem lançar mão do Mirena. O DIU T de cobre tem isso que eu lhe falei, tem essa vantagem. Ele pode ser retirado facilmente, porque fica um fiozinho que a gente corta ali uns 2 centímetros saindo do colo uterino. Então, quando a paciente quer retirar, pode ser retirado a qualquer momento. O T de cobre tem uma validade de 10 anos, geralmente. O Mirena tem uma validade de 5 anos. E já o Implanon, o implante, tem validade de 3 anos. A droga do Implanon é o etonogestrel. A droga que tem no Mirena é o levonorgestrel. Tá? E o T de cobre só tem o cobre. O que é que o cobre causa? Ele causa uma irritabilidade, uma reação inflamatória na camada interna do útero, no endométrio, dificultando a implantação de um possível embrião. Aquele local ele fica hostil, ele fica inóspito à implantação de um embrião. Tá? Ele causa o cobre também ele é um pouco espermaticida. Né? Então, nós temos todos esses métodos contraceptivos que você pode estar lançando mão. E o adesivo também é muito bom. Ele, inclusive, você pode usar 3 semanas, tá? Troca uma vez por semana e dá uma pausa de 1 semana e volta a usar novamente. Aqui só tem um pouquinho assim, porque aqui é muito quente. Às vezes, como ele é de grudar na pele, a absorção é através da pele, às vezes pode despregar um pouco ali, se a paciente tem muita atividade física ou trabalha de forma que tem muito calor. Né? Eu acho que eu já falei da maioria deles. O importante é que a paciente avalie com o seu médico o melhor método para ela. E não abandone logo no início. Tá? Porque muito pior do que um método que você não está se adaptando bem é uma gravidez indesejada. É o pensamento que chega, às vezes, na cabeça de uma mulher de querer realizar um aborto porque não se cuidou previamente. Né? Uma coisa que pode ser perfeitamente evitada e você só vir a engravidar quando realmente for o ideal para você e para o seu parceiro. Doutora, a gente agradece mais uma vez essa participação, esse bate-papo super saudável. E até a próxima aqui com a gente.
E é isso, gente. Vamos nos despedindo por aqui, agradecendo demais o seu carinho e até a próxima, viu? Tchau, tchau.